Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de álgebra linear. Hoje veremos a respeito de autovalores e autovetores, também conhecido por valores próprios e vetores próprios. Vamos para a definição. Seja T de V em V um operador linear, né? Porque o espaço vetorial que representa o domínio é igual ao contradomínio, né? Por isso é dado essa nomenclatura de operador linear. A gente já estudou a respeito disso em aulas anteriores, né? Então, um vetor V pertencente ao espaço vetorial em questão, desde que esse vetor V seja diferente do vetor nulo, é denominado vetor próprio do operador T se existe um lambda real tal que a seguinte relação seja satisfeita, ou seja, tal que T de V seja igual a lambda V. Ou seja, se existe um número real lambda que, multiplicado pelo vetor V em questão, tenha como resultado a imagem do vetor V pela transformação linear em questão, pelo operador linear em questão, que é o operador T. Tá? Então, em outras palavras, o que é um vetor próprio, né? Quando é que a gente pode dizer que um certo vetor V de um espaço vetorial é chamado de vetor próprio? Se somente se, né, através de algum operador linear, né, a imagem desse vetor resulte em um múltiplo dele, né? Lembrando que lambda pertence aos reais, lambda representa um número real. Então, aqui está dizendo que T de V é igual a lambda V, significa afirmar que a imagem do vetor V tem como resultado um múltiplo do próprio vetor V. Beleza? O número real lambda é denominado valor próprio ou autovalor de T, associado ao vetor V. Tá? Então, o número real aqui, que multiplicado por V, tem como resultado a imagem do vetor V, a mesma imagem do vetor V, esse número real, que a gente está denotando pela letra grega lambda, será chamado de valor próprio ou autovalor, associado ao vetor em questão, que é o nosso vetorzinho V aqui. Beleza? Observações. Primeira delas, um vetor V é vetor próprio se a imagem ter de V for um múltiplo escalar de V, é o que eu acabei de comentar, né? No caso do R2 e do R3, a gente tem uma interpretação geométrica para isso, né? Por exemplo, no caso do R2, quando é que V é chamado de vetor próprio ou autovetor? Se somente se a imagem dele for um vetor que tem a mesma direção dele, né? Um vetor paralelo a ele, né? Porque se é múltiplo, significa que eles são paralelos, tá? T de V pode ter até o sentido contrário, pode estar até apontando aqui para baixo e para a esquerda. Mas se ele estiver na mesma direção, então eles vão ser paralelos, ou seja, eles vão ser múltiplos um do outro, tá? Porque, por definição, se o vetor V é um vetor próprio, então a sua imagem T de V vai ser um múltiplo dele. Então, graficamente, é um vetor que tem a mesma direção do vetor V dado. Beleza? E também no R3 a gente tem essa mesma interpretação, né? Dado um vetor V lá no R3, se o T de V for paralelo a ele, né? Estiver na mesma direção dele, então você pode afirmar que esse vetor V em questão é um vetor próprio, é um autovetor. Ok? A segunda observação afirma que os vetores próprios são também denominados como vetores característicos ou autovetores, né? Essa expressão aqui, essa palavra autovetores é bastante utilizada. E os valores próprios são também denominados valores característicos ou autovalores. Essas duas expressões, autovetores e autovalores, são geralmente as mais utilizadas, né, na atualidade. Um exemplo, tá? Só para a gente ilustrar a nossa definição. O vetor V de coordenadas 5 e 2 é vetor próprio do operador linear T de R2 em R2, né? Que é uma transformação linear que transforma um par XY no par 4, 5, 4x mais 5y, que é a primeira componente, 2x mais y, que é a segunda componente. E esse valor, ele está afirmando que esse vetor V é um vetor próprio desse operador linear T associado ao valor próprio 6, né? Lambda igual a 6. Ou seja, significa que
a imagem desse vetor V por essa transformação linear vai ser um múltiplo desse vetor 5 e 2 e justamente de multiplicidade 6. Vamos verificar? Então, quem é a t de V? Quem é o t de 5, 2? Né? Qual é a imagem do vetor 5 e 2 mediante esse operador linear? Né? É só substituir aqui o x por 5 e o y por 2 para a gente obter a t de 5 e 2, né? A imagem do vetor 5 e 2. Então, vai ficar 4 vezes 5, ou isso, 4 vezes 5 mais 5 vezes 2 é a primeira componente, e para a segunda componente vai ficar 2 vezes 5 mais 2. Né? É o que eu coloquei aqui na nossa expressão. Resolvendo essas continhas vai dar 30 e 12, né? Ou seja, a imagem do vetor V é justamente o par ordenado 30 e 12. No entanto, os números 30 e 12, né, tem como divisor comum o 6, né? Eu posso colocar esse 6 em evidência aqui, ó. Ou seja, o par ordenado 32 é equivalente a 6 vezes o par ordenado 5, 2, né? 6 vezes 5 dá 30 e 6 vezes 2 dá 12, né? Ou seja, existe um número real que multiplicado pelo vetor 5, 2 transforma ele no vetor 30, 12, né? E esse vetor 30, 12 também é obtido por esse operador linear. Portanto, esse vetor V em questão, o vetor V de coordenadas 5 e 2, é sim um vetor próprio desse operador linear em questão, né, associado a esse valor próprio aqui, que é o lambda igual a 6. Né? Ou seja, é a mesma coisa que 6 vezes V. T de V é igual a 6V, ou seja, um múltiplo do vetor V. Por isso, V é chamado de vetor próprio desse operador linear. Agora, já o vetor de coordenadas 2 e 1 não é um vetor próprio deste operador linear. Por quê? Porque não vai existir nenhum número real que multiplicado por esse vetor V, né, que é o vetor de coordenadas 2 e 1, resulte na imagem desse vetor V por essa transformação linear, por esse operador linear. Vamos ver aqui, vamos primeiro obter a imagem desse vetor 2 e 1 mediante essa transformação linear. Né? Então, t de V, que é o t de 2 e 1, é igual a 4 vezes 2 mais 5 vezes 1, e a segunda componente é 2 vezes 2 mais 1, beleza? Está aqui a nossa continha, a nossa operação. O resultado vai dar 13,5. Né? Então, a ideia é, tem algum número real que multiplicado por 13,5 resulta em 2 e 1? Não existe, né? Ele é diferente de um lambda vezes 2, 1 para todo lambda pertencente aos reais. Ou seja, aqui está afirmando que não existe um número real lambda que multiplicado pelo par ordenado 2 e 1 tenha como resultado o par ordenado 13 e 5. Né? De 1 para 5, você teria que multiplicar o 1 por 5, né? A verificação rápida que vocês poderiam fazer aqui. 5 vezes 1 dá 5. Então, esse mesmo 5 multiplicado por 2 teria que dar essa primeira componente desse vetor. E não dá, né? 5 vezes 2 é 10 e não 13. Então, não existe nenhum número real que ele tem que ser multiplicado por todas as componentes, né, do vetor. Então, tanto pelo 2 como pelo 1. Aí tem que dar esse mesmo resultado. E não existe esse número real. Então, significa que esse vetor de coordenadas 2 e 1 não é um vetor próprio do nosso operador linear aqui em questão. Beleza? Ok, pessoal. Então, vejamos agora o método para a determinação dos valores próprios e dos vetores próprios. Ou seja, dado um operador linear qualquer, como encontrar os seus valores próprios e os seus vetores próprios. Tá? O método que eu vou apresentar aqui, ele vai ficar restrito aqui, né? Ele vai ser tomado como base o R3, tá? Eu vou utilizar apenas operadores lineares do R3, mas a partir dele vocês podem estender esse método para qualquer outro operador linear, tá? Pode estar no R2, no R4, no R5, no Rn, beleza? Vamos demonstrar o método para a determinação destes elementos no espaço vetorial R3, ou seja, para operadores lineares do R3. Primeira parte, determinação dos valores próprios. Seja o operador linear t de R3 em R3, né, cuja matriz canônica é, essa aqui é a forma como a gente vem denotando a matriz canônica, né, é o t dentro de colchetes, só que agora a gente vai utilizar apenas esse A maiúsculo, tá? É só uma pequena mudança aí que o autor vem fazendo, em vez de usar o t dentro dos colchetes, ele vai usar só a letra maiúscula A.
tá? Sem os colchetes, para representar a matriz canônica da transformação linear em questão. Como é do R3 no R3, né? Então lembra que a ordem da nossa matriz canônica é dada pela dimensão do contradomínio versus a dimensão do domínio. Então, 3 por 3. Então, é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Tá? E eu tomei ela de forma genérica aqui, que é para representar qualquer operador linear no R3. Se um vetor V, né? Se um vetor V é um vetor próprio de T e lambda é o seu valor próprio associado a V, então, por definição, né, pela definição de alto valor e alto vetor, nós temos que T de V é igual a lambda V. Né? Ou seja, a imagem do vetor V resulta num múltiplo real, que é o lambda representa o número real, né? Um múltiplo escalar desse vetor V. Beleza. Tá, essa aqui é a expressão que nós temos lá da definição. Então, em termos da lei da transformação linear. Vamos trabalhar com as matrizes, né? Ou seja, com a forma matricial dessa equação. Sabemos que a lei da transformação linear T de V, na forma matricial, pode ser obtida pelo produto entre a sua matriz, né? A sua matriz que represente a transformação linear em questão. Aqui eu estou tomando a matriz canônica, vezes a forma matricial do vetor V, um vetor genérico lá, no caso aqui do R3, o vetor genérico vai ser um vetor de coordenada x, y, z. Né? Então, tomaríamos aqui uma matriz que tem apenas uma coluna e 3 linhas. Né? Cada linha seria a primeira linha x, a segunda linha y, a terceira linha z. Tá? E assim você vai estender para o R4, para o R5, para o R6. Se fosse no R4, o vetor V seria x, y, z, t, por exemplo. Então, 4 linhas. No R5, 5 linhas. E assim por diante. Beleza? Então, esse T de V é equivalente na forma matricial ao produto entre a matriz canônica e a matriz coluna do vetor V, que é igual a lambda, que é o número real em questão, vezes a forma matricial do vetor V. Tá? Agora eu substituí essa matriz canônica T por A, porque aqui agora o autor vai passar a chamar ela de A, o Azão. Então, fiz apenas essa substituição, o Azão. Tá? Agora, em que, né, é só uma pequena observação, em que V, dentro dos colchetes, é a matriz canônica do vetor V. Já comentei isso agora há pouco. Né? Então, logo, imagine aqui, ó, eu vou trabalhar com essa equação, é uma equação matricial, tá? É uma equação que envolve matrizes. Mas muitas das operações realizadas com matrizes são semelhantes a operações realizadas com números reais. Tá? Então, você poderia, no lado esquerdo e no lado direito dessa equação, somar a matriz menos lambda V. Né? Você poderia somar a matriz menos lambda vezes a matriz V, que menos lambda é um número real, né? Que é equivalente a subtrair esse termo aqui no primeiro e no segundo membro. Né? Em outras palavras, lá usando o macetezinho que a gente é acostumado, é pegar esse termo e levar ele para o primeiro membro. Aí ele inverte o sinal, fica menos. Né? E lá no lado direito não fica nada, ou seja, fica só zero. Só que aqui a gente não está trabalhando com números reais em si. Aqui são matrizes. Então, olhem sempre isso como matrizes, tá? Então, a ideia é, no final das contas, pegar essa matriz e levar ela para o lado esquerdo. Então, vai mudar o sinal do meu coeficiente aqui, do número real lambda. Então, fica menos lambda V. E o que sobra aqui no lado direito é uma matriz nula, ou seja, é uma matriz composta apenas de zeros. Beleza? Tá? Se fosse, como nós estamos no R3 aqui, então provavelmente você vai obter como resultado uma matriz dessa forma aqui, ó, de 3 linhas e 3 colunas, mas onde todos os elementos serão nulos, serão iguais a zero. Beleza? Tá, isso aqui é só para a gente chegar numa equação para auxiliar na determinação dos valores próprios, ou seja, para a obtenção desses lambdas aqui. Tá? Vamos lá, então o que eu posso fazer mais? Lembrando ainda que V é igual a I vezes V, né? V representa a forma matricial, né, do vetor V, é a matriz coluna de V, e ela pode ser substituída por esse produto aqui, que é a matriz identidade vezes a própria matriz do vetor V. Lembrem que a matriz identidade, pessoal, em termos de produto de matrizes, ela tem o papel de matriz
neutra, né? Elemento neutro, é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. Ou seja, se você pega a matriz identidade e multiplica ela por outra matriz, o resultado é justamente essa outra matriz. Ela não altera a matriz em questão. E lembra que a matriz identidade é aquela que só tem números uns aqui na diagonal principal e todos os elementos restantes são nulos, são zeros, tá? Então a gente pode pegar, por exemplo, eu vou pegar essa matriz V aqui e substituir ela por I vezes V, porque o produto dessas duas matrizes dá a própria matriz V, tá? Mas eu quero fazer essa mudança para chegar numa equação que envolve esse lambdazinho aqui. Vamos lá, então, trabalhando com essa equação e fazendo a substituição. Substituir esse vetor V, essa matriz aqui do vetor V, pelo produto dessas duas matrizes, que é a matriz identidade vezes a matriz V. Tá? Olhando para essa equação, esses dois termos do lado esquerdo aqui têm em comum o vetor V, né? A forma matricial do vetor V. Eu posso colocar ele em evidência aqui, então o que vai sobrar dentro do parênteses? Vai sobrar apenas A menos lambda I. Tá? Ah, professor, por que você não colocou o vetor V antes em evidência sem fazer essa substituição? Porque se eu tivesse colocado o vetor V aqui em evidência, a forma matricial do vetor V em evidência, o que ia sobrar dentro do parênteses era A menos lambda. Tá, mas A é uma matriz, é a matriz canônica da transformação linear. E lambda é um número real. Não faz sentido você subtrair uma matriz por um número real. Tá? Subtração ela é feita entre matrizes, né? E tem que ser ainda matrizes de mesma ordem. Tá? Então, não tem como você calcular a diferença, a subtração de uma matriz por um número real. Não, você tem que calcular a diferença entre matrizes. Então, quando eu faço a substituição desse vetor V, dessa forma matricial do vetor V, pelo produto da identidade V, então eu consigo transformar esse meu lambda aqui, que era simplesmente um número real, em uma matriz, né? Porque menos lambda vezes I, que é onde I é a matriz identidade, vai dar justamente uma matriz. Aí sim eu tenho uma diferença de duas matrizes aqui. Tá? E o vetor V está colocado em evidência. Beleza, agora vamos analisar essa equação aqui. Né? Quando é que essa equação tem solução? E não esqueça que esse zero aqui do lado direito representa uma matriz de elementos nulos, de zeros, que só tem zeros, tá? Então, eu tenho um produto de duas matrizes, cujo resultado tem que ser uma matriz que só tem elementos zeros, né? Se fosse lá dentro dos números reais, você teria um produto de dois números reais que dá zero. Quando é que isso ocorre? Quando pelo menos um desses números reais for zero, não é isso? Se aqui fosse x e aqui fosse y, x vezes y é igual a zero, se somente se x é zero ou y é zero. Né? Só que aqui a gente está trabalhando com matrizes, tá? Mas eu tenho que obter a anulação desse produto de matriz, ou seja, eu tenho que obter uma matriz que só tem números zeros. Tá? Então, eu tenho que ver como que eu faço, como que isso vai ser possível, como que eu vou obter só zeros aqui no lado direito, né? Só uma matriz com elementos nulos. Lembrem que, por definição, o nosso vetor V aqui é um vetor próprio. Se ele é um vetor próprio, ele é diferente do vetor nulo. Está lá no slide anterior. Todo vetor próprio não pode ser considerado como sendo vetor nulo. Na própria definição lá ele já coloca essa restrição. O vetor V, se ele é um vetor próprio, ele não pode ser o vetor nulo. Tem que ser diferente do vetor nulo. Tá? Então, não tem como essa nulidade aqui, essa anulação, esses zeros virem do vetor V, porque ele é diferente do vetor nulo. Então, essa nulidade tem que vir desse parênteses aqui, ó, que eu destaquei em vermelho. Ou seja, tem que vir do resultado dessa expressão que está aqui dentro, que aqui é uma diferença entre duas matrizes. E a diferença entre duas matrizes é uma matriz. Né? Então, a nulidade dessa equação, porque tem que dar zero, quando eu falo nulidade eu estou falando de zero, né? Tem que dar uma matriz que só tem elementos neutros, tem que vir aqui desse primeiro parêntese, porque do segundo aqui não vem porque ele é diferente do vetor nulo. Tá? Então, como que isso aqui vai anular a nossa equação? Como que essa expressão que está dentro do nosso parênteses vai tornar esse produto como resultado apenas a matriz de números nulos, né? Então, como V é diferente do vetor nulo, então, para que esse sistema admita soluções não nulas, deve-se ter o determinante de A menos lambda I igual a zero. Ou seja, a nulidade tem que vir dessa expressão, desse parênteses, porque esse outro elemento não pode anular todos eles, porque ele tem que ser diferente do vetor nulo. Tá?
A gente viu isso lá na definição de vetor próprio, de valores próprios no slide anterior. Então, a nulidade tem que vir dessa expressão. E como que essa nulidade vai ocorrer? É quando o determinante dessa matriz resultante aqui, porque A menos lambda I é uma matriz, quando o determinante dessa matriz aqui foi exatamente igual a zero. Aí aqui é zero mesmo, tá? É o número real, zero. Determinante é um número real. Então, quando o determinante dessa expressão for zero, aí sim o produto entre essas duas matrizes vai resultar numa matriz que só tem elementos nulos, elementos neutros, beleza? Elementos nulos aqui no caso. Não tem nada a ver com elemento neutro, não. Ou seja, agora vamos trabalhar com essa equação. Vamos desenvolver mais essa equação para a gente chegar em alguma relação para os lambdas, né? Que é os valores próprios. A gente quer obter um método aqui, a gente está demonstrando uma fórmula para chegar nesses valores próprios que são os lambdas. O determinante de A menos lambda I, A é essa matriz aqui, ó, matriz canônica de um operador linear do R3, então tomei de forma generalizada, menos lambda I. Lambda e o I é a nossa matriz identidade, aqui dentro do operador linear R3, então tem que ter 3 linhas e 3 colunas. A diagonal principal só tem unidades, né? Ou seja, números iguais a 1 e todos os outros são iguais a 0. E esse determinante tem que ser igual a 0, então igualei aqui a 0. Beleza? E vamos agora calcular esse produto, menos lambda. Então, lambda vezes essa matriz, como que a gente multiplica o número real por uma matriz? Esse número real multiplica cada elemento da matriz. Lambda vezes 1 dá lambda, lambda vezes 1 dá lambda, lambda vezes 1 dá lambda. E lambda vezes os zeros vão dar tudo zero, né? Então, por isso ficou tudo zero. Agora eu tenho uma diferença, né? A subtração de duas matrizes. Então, vamos subtrair essas duas matrizes. E sempre repetindo o determinante. Que a gente está calculando é determinante aqui e já sabemos que ele é igual a zero. A diferença entre duas matrizes, como que se faz a diferença entre duas matrizes, né? Pega os elementos correspondentes e subtrai, né? Ou seja, o A11 vai subtrair lambda, tá aqui, ó, A1 menos lambda. O A12 vai subtrair zero, então dá só A12. A13 vai subtrair zero, dá só A13 e assim por diante, né? Ou seja, na diagonal principal vai ficar o elemento que tinha aqui da matriz canônica, ó, A1, A22 e A23, subtraído pelo lambda. E os demais vai ficar eles mesmos, porque eles vão estar subtraindo zero, né? E tirar zero de qualquer número real não altera ele. Então, aqui está afirmando que o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. A equação determinante, que é aqui a gente chegou aqui, né? A equação determinante de A menos lambda I igual a zero é denominada a equação característica do operador T ou da matriz A. E suas raízes são justamente os valores próprios do operador T ou da matriz A. Beleza? Ou seja, quem são os valores próprios? Quem são os autovalores de um operador linear no R3? É justamente a equação que nós vamos encontrar resolvendo isso aqui, né? O determinante dessa matriz e igualando ele a zero. Tá? E essa equação obtida é justamente chamada de equação característica. Tá? E toda vez que a gente resolver ela aqui, ela vai dar justamente uma equação, né, um polinômio em função desse lambda. Né? Então, pode ser um polinômio do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, e a gente vai ter que achar as raízes desse polinômio. As raízes do polinômio vão ser os valores reais de lambda, ou seja, são os valores próprios do nosso operador linear. Então, o determinante de A menos lambda I igual a zero é justamente um polinômio em lambda denominado polinômio característico. Tá? Então, a equação obtida aqui pode ser vista como a equação característica ou então pode ser visto como um polinômio característico. Beleza? O segundo passo é a determinação dos vetores próprios, né? Digamos que o passo mais complexo é justamente a determinação dos valores próprios. Depois de obtidos os valores próprios, a determinação dos vetores próprios fica bem mais simples, né? Dos vetores próprios associados ao valor próprio já obtido aqui. Como que você faz? A substituição de lambda pelos seus valores no sistema homogêneo A menos lambda I vezes a forma matricial do vetor V igual
a zero, mas esse zero aqui é a matriz, tá? Porque aqui você tem uma operação entre matrizes, então esse zero aqui representa uma matriz de elementos nulos, uma matriz composta só por zeros. Então, você retorna nessa equação, substitui o lambda que você encontrou, né? Vamos supor que você achou o polinômio característico lá, e uma das raízes do lambda deu igual a 3. Então, você vem aqui e substitui o lambda por 3, faz essa diferença, esses produtos, tá? Para achar os vetores V em questão, para achar o vetor V em questão associado a essa raiz igual a 3. Tá? Se achar lambda igual a menos 1, por exemplo, você vem aqui, substitui o lambda por menos 1, faz as continhas para achar o vetor V associado a esse lambda igual a menos 1. Tá? Assim, você vai estar determinando os vetores próprios associados aos valores próprios que você determinou anteriormente. Tá? Vamos ver isso no exemplo que vai ficar mais compreensível para vocês. Mas aqui é uma demonstração do método de forma generalizada para o R3. Ok? Vejamos um exemplo. Determinar os autovalores e os autovetores do operador linear T de R2 em R2, ou seja, um operador linear do R2, né, dado pela seguinte lei. Né, uma transformação linear que transforma um par xy no par 4x mais 5y e a segunda componente 2x mais y. Né? Ou seja, voltando lá ao nosso início de transformação linear, ele pega a primeira componente, né, do vetor inicial, do vetor original que era x, e transforma na primeira componente do novo vetor, que é dado pelo quádruplo da primeira mais o quíntuplo da segunda. Já a segunda componente é formada pelo dobro da primeira que tinha antes, somado com a segunda. É isso? Então, vamos para a solução para a determinação dos valores próprios e dos vetores próprios. O primeiro que a gente começa é justamente pelos valores próprios. Né? Tomando a matriz canônica de T, vamos ter, né? Lembra que é uma matriz 2 por 2, a dimensão do contradomínio versus a dimensão do domínio, tá? Onde a primeira coluna dela é formada pelos coeficientes de x, 4 e 2, e a segunda coluna os coeficientes de y, 5 e 1. Pronto. Essa matriz A aqui é a matriz canônica da nossa transformação linear. Então, a equação característica de A, né, a equação própria de A, é dada pela relação determinante de A menos lambda I, onde A é a matriz canônica da nossa transformação linear, e lambda I é o produto entre um número real lambda, que a gente vai ter que determinar ele ainda, né? Então, estamos chamando ele de lambda, vezes I, que é a nossa matriz identidade. E esse resultado vai dar o número real 0, beleza? Então, vamos obter a nossa matriz, né? Quem é a matriz A menos lambda I? É essa matriz canônica A, né? A gente viu pela demonstração do slide anterior, onde os elementos da diagonal principal ficam subtraídos por lambda, então é 4 menos lambda e 1 menos lambda, e os demais permanecem o mesmo, então 5 e 2. Então, determinante, né? Barras representa determinantes, tá? Observe que não coloquei nem parênteses nem colchetes aqui. Se fosse parênteses ou colchetes, eu estaria falando dessa matriz, tá? Agora, quando eu coloco barras, isso se relaciona ao determinante dessa matriz. E esse determinante é igual a zero. Então, calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é simples, né? O produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, 4 menos y multiplica 1 menos y, tá? Menos o produto da diagonal secundária. 5 vezes 2, 10, igualando a zero. Realiza os produtos, né? 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes menos lambda dá 4 lambda, menos lambda vezes 1, menos lambda vezes menos lambda, que dá mais lambda ao quadrado. Repete o menos 10 igual a zero, né? Então, vamos ter aqui, ó, menos 4 lambda com menos lambda dá menos 5 lambda. Então, vamos ter uma equação do segundo grau aqui na variável lambda. Né? E as raízes dessa equação, as raízes reais dessa equação, se ela admitir raízes reais, serão os valores próprios do nosso operador linear aqui. Beleza? Então, que pode ser que vocês obtenham uma equação aqui que não tenha raiz. Então, se não tem raiz, é porque o nosso operador linear não vai possuir valores próprios. Automaticamente não vai possuir vetores próprios. Beleza?
Mas essa equação tem sim raízes, e as raízes delas são justamente 6 menos 1, né? Vocês já sabem como resolver uma equação de segundo grau, né? Usem Bhaskara aí, caso queiram, né? O completamento de quadrados, vocês vão chegar que lambda 1 é igual a 6 e lambda 2 é igual a menos 1, as duas raízes 6 e menos 1, tá? Então, esses são os nossos dois valores próprios, os dois autovalores da nossa matriz A ou do nosso operador linear T, né? Os autovalores e os autovetores são sempre associados ou ao operador linear ou então à matriz canônica daquela transformação linear em questão, tá? Tanto faz mencionar esses valores próprios à lei da transformação linear quanto à sua matriz. Tá? A gente referencia qualquer uma das duas. Agora vamos obter os vetores próprios associados a esses dois valores próprios. Ou seja, a gente vai tomar essa equação aqui e substituir o lambda por 6. Aí vamos achar os vetores próprios associados a ele. Em seguida, a gente vai pegar essa mesma equação e substituir o lambda por menos 1. Substituindo por menos 1, a gente vai achar os outros vetores próprios associados a esse valor lambda igual a menos 1. Beleza? Então, o sistema homogêneo de equações lineares que permite a determinação dos vetores próprios associados é essa equação, né? Lembrando que essa equação aqui, ó, esse parênteses, a gente já calculou ele aqui, ó, tá? O resultado desse parênteses é justamente o que está dentro desse determinante aqui, né? 4 menos lambda, 5, 2 e 1 menos lambda. Só que agora a gente vai resolver ele trocando o lambda por 6, beleza? Então, e tomando o nosso vetor V aqui, ó, esse Vzinho aqui, na verdade, representa também uma matriz, né? Então, a forma matricial dele. Como o nosso operador linear é o R2, então o nosso vetor V genérico tem coordenadas x e y. E você toma a forma matricial dele, né? Que é um vetor com uma única coluna. Como são duas variáveis, duas linhas. Se a gente tivesse no R3, você ia tomar um vetor genérico x, y, z. Era uma única coluna, mas aí teria três linhas, beleza? Então, vamos substituir na nossa equação, lembrando que esse zero aqui representa uma matriz composta por elementos nulos, tá? Olha lá, então, o nosso sistema vai ficar, esse primeiro parênteses é justamente essa matriz, ó, 4 menos lambda, 5, 2, 1 menos lambda. O segundo, o Vzinho aqui fora do parênteses, representa uma matriz, né? A matriz dos elementos do vetor V, que é um vetor genérico, x, y, que é igual a esse lado aqui direito da equação representa uma matriz com elementos nulos, né? Então, nesse caso, uma matriz de uma única coluna, 0 e 0. Né? Como que você faz para descobrir qual a ordem dessa matriz aqui de elementos nulos? Né? Quantos zeros vão ter aqui, quantas linhas, quantas colunas? Justamente analisando essas duas primeiras. Né? Aqui você tem a primeira matriz aqui é de ordem 2 por 2 e essa aqui é de ordem 2 por 1. Né? Então, você toma o produto da número de linhas dessa aqui pelo número de colunas dessa aqui. Né? O número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Beleza? Então, se aqui tem duas linhas, a sua resultante também vai ter duas linhas. Se aqui tem uma única coluna, né, a segunda coluna tem uma única coluna, então a matriz resultante vai ter uma única coluna. Ou seja, essa matriz de elementos nulos é da ordem 2 por 1. Duas linhas e uma única coluna, e toda preenchida por elementos nulos. Né? Isso é com conceitos, né, que vocês já deveriam, né, já devem saber lá do ensino médio. Tá? É apenas produto entre matrizes. E para o lambda igual a 6, que eu tenho que fazer esse cálculo para todos os valores de lambda. Então, para a primeira das raízes, que foi lambda 1, então, para lambda 1 igual a 6, nós vamos ter, substituindo lambda por 6, 4 menos 6 dá menos 2, 1 menos 6 dá menos 1. Agora faz o produto, né? Linha vezes coluna, assim que se faz o produto entre matrizes. Menos 2 multiplica x, 5 multiplica y, vai ficar menos 2x mais 5y. Agora, a segunda linha versus essa coluna. 2 vezes x mais o menos 5 vezes y. Então, vai ficar 2x menos 5y. Gera esse segundo elemento, que é igual a nossa matriz de elementos nulos. Né? Lembrando que esse produto aqui dá justamente uma matriz de mesma ordem dessa matriz do segundo lado. Né?
Porque você tem que ter uma igualdade de matrizes. Aqui tem que ser uma igualdade de duas matrizes. Logo, elas vão ter que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, né? Não tem como duas matrizes que tenham número de linhas ou número de colunas distintos serem iguais, né? Então, fiquem atentos a isso. E essa igualdade de matrizes nos leva justamente a esse sistema, né? Esse elemento A1 tem que ser igual a zero, ou seja, 2x mais 5y tem que ser igual a zero. E esse elemento aqui, que é o A21, também tem que ser igual a zero, que nos leva a essa equação, 2x menos 5y igual a zero. Tá? Mas observe que essas equações aqui são equivalentes, né? Essa equação de cima é a mesma de baixo multiplicada por menos 1. Se você multiplicar essa de baixo por menos 1, você vai obter essa aqui de cima. Ou seja, o sistema, na verdade, é uma única equação. 2x menos 5y igual a zero. Elas são equivalentes, não é só uma equação. E qual a solução dessa equação? Que tem duas variáveis, né? A gente vai ter infinitas soluções e é só botar uma variável em função da outra. Por exemplo, vou tomar essa de cima aqui, ó, menos 2x mais 5y igual a zero, pode tomar qualquer uma das duas, que elas são equivalentes. Vou tomar a de cima, vou isolar o y no lado esquerdo da nossa equação, né? Passo menos 2x, fica 2x positivo, e o 5 passa dividindo. Então, y é igual a 2/5 de x, né? Ou seja, todo vetor, né, que tenha a abscissa igual a x e a ordenada igual a 2/5 de x é um vetor associado a esse valor de lambda, né? Ou seja, é um vetor próprio do nosso operador linear associado a esse valor próprio. Assim, concluindo o nosso cálculo do slide anterior, né, essa da primeira parte, os autovetores associados ao autovalor lambda1 igual a 6 são do tipo, vou chamar ele de V1, né, já que a gente chamou de lambda1, esse vetor associado a ele eu vou chamar de V1, mesmo índice para lembrar a associação entre eles. Então, V1 é aquele cuja abscissa, se a abscissa é x, então a ordenada vai ser 2/5 dessa abscissa, ou seja, 2/5 de x. Se a gente colocar o x em evidência aqui, para fora desse parênteses, nós teremos x vezes 1 e 2/5, não é isso? Se você colocar x em evidência aqui, né? Porque o vetor dado pelas coordenadas x e 2/5 de x é equivalente ao produto do número real x pelo vetor de coordenadas 1 e 2/5, né? É a mesma coisa. Mas devemos considerar o x aqui, a nossa variável em questão, sempre diferente de zero. Por quê? Porque se x for 0, 0 vezes 1 e 0 vezes 2/5 vai dar 0, 0. 0, 0 é o vetor nulo do R2, é o vetor neutro do R2. Tá? E, por definição, vetores nulos, o vetor nulo não pode ser considerado autovetor de nenhum operador linear. Tá? Por definição, o vetor nulo não é autovetor de nenhum operador linear. Então, por isso, deve-se considerar sempre x diferente de zero nesse tipo de solução. Tá? Não esqueçam disso, é um detalhe muito importante. Em muitas avaliações, o aluno conclui o cálculo dizendo que o vetor 1 são todos os vetores do tipo x e 2/5 de x. Não, não são todos. Tem uma exceção, né? Ou seja, aquele em que x é igual a zero não vale, porque aí você vai encontrar o vetor nulo e o vetor nulo não pode ser chamado de autovetor, beleza? E uma forma assim, caso seja preciso você obter um vetor que não tenha frações, né? Às vezes você quer apenas vetor com números inteiros, isso geralmente é possível, né? Como que você pode fazer isso, né? Porque quando eu tomo x vezes 1 e 2/5, eu estou falando que são todos os vetores múltiplos, né? Porque x pertence aos reais, x representa qualquer número real. Então, eu estou falando de todos os múltiplos do vetor 1, 2/5. Tá, mas todos os múltiplos dos vetores 1, 2/5 são também múltiplos dos vetores 5 e 2, né? Que é equivalente a você multiplicar essas coordenadas aqui por 5. Ó. Se você multiplica por 5, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2/5 vai dar 2. Vai simplificar a fração obtida aqui. Né? Simplificando a fração, você vai obter apenas um vetor, vai obter um vetor com coordenadas inteiras, né? 5 e 2. Ou seja, eu vou estar afirmando que o nosso vetor V1 tem a cara x vezes 5 menos 2, lembrando que x não pode ser igual a zero para não obter o vetor nulo.
Tá? Mas ó, esse primeiro resultado aqui já é suficiente para a solução, assim como esse segundo e assim como o terceiro. Eu só estou mostrando as várias, como as soluções podem aparecer, a cara das soluções. Porque às vezes vocês estão resolvendo algum exercício lá e vai conferir lá no livro, caçando esse resultado e não tem. Tem um dessa forma aqui. Então saibam que eles são resultados equivalentes. Tá? Eu não estou dizendo que o vetor x2 quintos de x é igual ao vetor 5x menos 2x. Mas eu estou dizendo que todo múltiplo desse vetor também é múltiplo desse. Beleza? Tá? Então, tanto faz. Eu tenho que tomar um que resuma o mesmo conjunto de vetores em questão. Ok? Então, os autovetores associados ao alto valor lambda igual a 6 são todos os vetores com essa cara aqui, excluindo o 0, 0, excluindo aquele em que o x é igual a 0. Agora vamos para o cálculo dos autovetores para quando lambda for igual a menos 1, né? Que de acordo com o slide anterior, a gente achou lambda igual a 6 e lambda igual a menos 1. Então, para lambda igual a menos 1, voltando lá naquela equação do slide anterior, você teria lá a subtração por menos 1 aqui, né? Então vai dar 5, e nesse elemento que estaria aqui, o A22, também você vai substituir o lambda lá por menos 1, você vai chegar no resultado 2. Então vai dar esse produto aqui, essa equação, né? 5, 2, 5, 2, vezes a forma matricial do vetor genérico V, igualado à matriz nula. Tá? Então, multiplica linha por coluna, vai dar 5x mais 5y, linha por coluna, 2x mais 2y, que é igual a 0, 0. Né? Também a igualdade de matrizes que nos leva ao sistema. Né? O elemento A1 tem que ser igual a 0, o elemento A21 também tem que ser igual a 0. 5x mais 2y é igual a 0, 2x mais 2y é igual a 0. Observe que essas duas equações também são equivalentes. Né? Se você divide essa equação de cima por 5, vai dar x mais y igual a 0. Se você divide essa equação aqui de baixo por 2, vai dar x mais y igual a 0. Então, trata-se da mesma equação, são equações equivalentes. Então, é só tomar uma única delas. Eu tomei a de baixo, 2x mais 2y que é igual a 0. Divide tudo por 2, vai ficar x mais y igual a 0, né? Passo x para o outro lado, eu vou ter y igual a menos x. Ou seja, os meus vetores associados ao alto valor lambda igual a menos 1 são os vetores que têm a abscissa x e ordenada menos x. Assim, os autovetores associados ao alto valor lambda 2 igual a menos 1 são do tipo V2, né? Tomei o índice 2 para lembrar do lambda 2, para lembrar da sua associação. Então, são do tipo x e menos x, né? Quando x for o próprio x, o y vai ser menos x, que é a solução do nosso sistema. X menos x, pode colocar o x em evidência, vai ficar x vezes 1 menos 1. Ou seja, os autovetores associados a lambda igual a menos 1 são todos os vetores múltiplos de 1 e menos 1, com exceção do vetor nulo, ou seja, com exceção daquele quando x for 0, porque 0 vezes 1 e 0 vezes menos 1 vai dar o vetor nulo. E lembre que, por definição, o vetor nulo não é autovetor de nenhum operador linear. Beleza? Vamos ver um segundo exemplo, agora um pouco mais extenso, né? Onde o cálculo, o raciocínio é o mesmo do anterior, mas o cálculo fica bem maior, porque o operador linear em questão já tem uma dimensão maior, né? A dimensão 3. Então, determinar os valores próprios e os vetores próprios do operador linear, T de R em 3 em R3, né, que é uma transformação linear que transforma o terno ordenado XYZ nesse outro terno ordenado aqui, beleza? Então, pela solução, primeiramente o que se faz é determinar a matriz canônica de T, né, que a gente denotou ela por sendo A. A primeira coluna é os coeficientes de x, 3, menos 1 e 1. Segunda coluna, os coeficientes de y, né, que é da segunda variável, menos 1, 5 e menos 1 estão aqui. E a terceira coluna, os coeficientes da nossa terceira variável, que é de z. Quem são os coeficientes de z? 1, menos 1 e 3. Está aqui. Pronto, essa é a nossa matriz canônica da transformação linear em questão. Vocês já sabiam como obtê-la, né? Então, primeiro passo, a equação característica do operador T é dado por essa equação, a gente demonstrou ela, né? Determinante de A menos lambda I igual a 0, né? O número real 0. Vamos identificar quem é essa matriz A menos lambda I, né? É a própria matriz A
pegando esses elementos da diagonal principal e subtraindo deles o lambda, né? O lambda que a gente quer descobrir, que são os autovalores do nosso operador linear. Então, aqui vai ficar 3 menos lambda, aqui vai ficar 5 menos lambda, aqui vai ficar 3 menos lambda. Ó, aqui, ó, 3 menos lambda, 5 menos lambda, 3 menos lambda. E o restante repete, são os mesmos. Pronto, a matriz dentro dessas duas barras é a matriz resultante dessa operação aqui, ó, A menos lambda I. Beleza? Igual a zero, porque é um determinante, o determinante é sempre um número real, igual a zero. E resolve esse determinante, que é um determinante de terceira ordem, né? Vocês também já sabem como fazer isso. Tá? Aqui eu denotei ela como usando o teorema de Laplace, né? Aplicada à primeira linha. Então, selecionando esse primeiro elemento, que é 3 menos lambda, você elimina a linha e a coluna dele, então ele vai multiplicar o determinante dos elementos que sobram, né? Que são esses 4 elementos. Então, está aqui, ó, 3 menos lambda, multiplicado pelo determinante de segunda ordem desses elementos. Menos esse elemento, então, menos 1, menos 1, lembra que esse termo central sempre tem que ser multiplicado por menos 1, né? Então, é menos, aí esse menos 1 dentro do parênteses é o elemento que já tinha aqui. Elimina a linha e a coluna, e os elementos que sobram formam o determinante de segunda ordem. Mais o último elemento da primeira linha, né? Eu fiz isso com o primeiro, com o segundo, agora faz com o último elemento da primeira linha. Então, mais 1, vezes, elimina a linha e a coluna desse 1 e forma um determinante de segunda ordem com os elementos que sobraram. Tá aqui, beleza? Que é igual a zero. É uma equação, agora a gente só precisa resolver esses determinantes de segunda ordem, que são bem simples, né? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Só que dá uma equação um pouco grande aí, em função de lambda, então é bom ter bastante atenção para não estar errando nenhum sinal, senão o resultado final fica completamente errado. Tá? Vamos para o próximo slide. Então, resolvendo lá os determinantes de segunda ordem do slide anterior, a gente vai chegar nesses produtos aqui, tá? O determinante de segunda ordem, lá, o primeiro determinante de segunda ordem que aparece lá vai dar essa expressão, dentro desse parênteses, o segundo determinante dessa outra expressão e o último determinante dessa expressão. Agora eu pego 3 menos lambda e multiplico por cada elemento aqui dentro, eu pego esse mais 1 e multiplico por cada elemento aqui dentro, e depois esse outro mais 1 multiplica por cada elemento aqui dentro. Esse aqui ficou mais 1, né? Se vocês olharem lá no slide anterior, está menos 1, né? Porque eu fiz o jogo de sinal, menos com menos dá mais, tá? Então, resolvendo, vai dar essa expressão aqui, né? Grande, em termos de lambda, em função de lambda. Coloco ele em ordem aqui, colocando primeiro o menos lambda ao cubo, que é o termo de maior grau, e depois vou descendo para o lambda ao quadrado, lambda até o termo independente. Vou achar essa equação aqui, ó, menos lambda ao cubo, mais 11 lambda ao quadrado, menos 36 lambda, mais 36 igual a zero. Vou multiplicar por menos 1 para deixar esse termo de maior grau com coeficiente igual a 1. E isso é algo que eu sugiro que vocês façam sempre, tá? Toda vez que esse elemento aqui, ó, que o coeficiente do termo de maior grau não for 1, dê um jeito de deixar ele como 1, né? Que jeito é esse? Tem que ser um jeito correto, né? Por exemplo, se aqui fosse 5, você ia dividir toda a equação por 5, que aí ficaria 1. Como aqui é menos 1, vamos multiplicar toda a equação por menos 1, né? Ou dividir por menos 1, dá no mesmo, não é isso? Dividindo por menos 1, aqui vai ficar 1, ou seja, vai ficar lambda ao cubo, menos 11 lambda ao quadrado, mais 36 lambda, menos 36 igual a zero, né? Ou seja, vai trocar o sinal de todos os elementos quando você multiplica aquela equação por menos 1, tá? Então, se, por exemplo, aqui fosse menos 9, o coeficiente de lambda ao cubo, você teria que dividir toda a equação por menos lambda. Deixe sempre esse coeficiente aqui do termo de maior grau como sendo 1. Tá? Por quê? Que é para vocês usarem um método que eu vou acabar de explicar aqui para a obtenção das raízes dessa equação. Né? Essa equação aqui é do terceiro grau, né? Não é mais apenas uma equação do segundo grau, que nem no exemplo anterior. Você, a equação do segundo grau era só usar a Bhaskara lá que a gente achava as raízes. Aqui já é uma do terceiro grau, só Bhaskara não vai resolver. Né? Então, o método que eu vou explicar aqui é uma espécie de um método de adivinhação, digamos assim, das raízes, mas
Lambda aqui representa um número real. Se fosse uma adivinhação, eu ia ter que sair testando valores aqui no lugar de lambda até achar essas raízes, né? Mas os números reais são infinitos até a gente chegar nessas três raízes, porque se está ao cubo, geralmente é porque nós vamos ter três raízes, tá? Se fosse lambda quarta, nós teríamos quatro raízes e assim por diante. Beleza? Só que às vezes essas raízes não necessariamente são distintas, né? Por exemplo, se eu tenho lambda quarta, você pode ter quatro raízes, mas pode ser que duas delas sejam iguais. Aí acaba, no final das contas, se resumindo a três raízes, né? Mas você vai achar quatro valores lá, tá? Assim é o resumo da obtenção de raízes desses polinômios, né? Dessas equações aqui, beleza? Então vamos lá, lembrando, primeiro passo, deixar esse coeficiente igual a 1. Em seguida, o que a gente vai fazer? Então, como o coeficiente do termo de maior grau já é 1, a gente já deixou como sendo 1, as soluções inteiras, caso existam, são divisores do termo independente, que nesse caso aqui é o menos 36. Ou seja, são valores que pertencem ao conjunto D36, onde esse D36 significa divisores inteiros do número 36, tá? Então, quem são os números inteiros que dividem 36? É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36, né? O próprio 36, ele divide ele mesmo, né? A gente sabe disso. Mas como se trata dos divisores inteiros, então tanto esses números positivos quanto os negativos dele também dividem 36, né? Eu posso dividir 36 por menos 2, vai dar quanto? Menos 18, né? Isso, então é divisível. Quando eu digo divisível é porque o resultado dá um número inteiro, né? Então, toda vez que a gente deixa esse coeficiente como sendo 1, as possíveis raízes inteiras desse polinômio, né? As possíveis soluções dessa equação, as possíveis divisões inteiras, tá? Porque se ele tiver divisores não inteiros, não vale esse método aqui, tá? Mas se ele tiver raízes inteiras, esse método aqui faz com que você chegue nela, reduzindo aos valores possíveis, né? Os números reais são infinitos, agora não, você reduziu bem mais a quantidade de possibilidades, né? Ainda assim, são muitos, mas você tem que testar até achar um deles. Achou um, não precisa nem testar os outros, porque esse um já vai te ajudar bastante, beleza? E como que a gente vai fazer isso? Sempre tomando os divisores do termo independente, mas logo após esse passo de obter esse coeficiente aqui igual a 1. Quando aqui for 1, vocês vão aqui e olham para o termo independente. Se ele fosse, por exemplo, aqui 38, então você ia caçar os divisores de 38. Né? Se aqui fosse 13, você ia caçar os divisores de 13. Né? Os divisores de 13, que é só 1 e ele mesmo, né? 1 e 13 e o menos 1 e 13, é que seriam, se possível, as raízes inteiras desse polinômio. Tá? Aí como que você faz o teste? Você já sabe isso desde o ensino fundamental. Né? Pega esses números e joga no lugar de lambda e vê se essa equação do lado esquerdo realmente dá zero. Se dá zero, então é raiz, é a solução dessa equação. Tá? Então, testando esses valores na equação acima, verificamos que lambda igual a 2 é uma das soluções, ou seja, é uma raiz. Tá? Se você testar o 1 aqui, você vai ver que não vai dar zero. Mas se você testar o 2, você vai ver que dá zero. Aí nem precisa testar os outros, não. Achou a primeira, ela já vai te ajudar bastante, tá? Principalmente quando a potência aqui é 3. Tá? Se a potência for 4, eu aconselho vocês acharem duas inteiras. Tá? E assim por diante. Agora, a partir do momento que você acha uma delas e o restante, o grau é 2, você vai conseguir achar as outras por Bhaskara, tá? Vou explicar o método aqui. Então, como lambda igual a 2 é uma das raízes, significa que lambda menos 2 é um fator desse polinômio. Então, lembrem do estudo de polinômio lá do ensino médio, né? Geralmente a gente vê no terceiro ano do ensino médio. Né? Se 2 é raiz de um polinômio, então significa que aquele polinômio é divisível por lambda menos 2. Né? Lá no estudo de polinômio, a nossa variável geralmente é x. Né? Então, se 2 é uma raiz, então o nosso polinômio vai ser divisível por x menos 2. A diferença aqui é que a gente está usando lambda, simplesmente isso. Tá? Então, eu posso tomar esse polinômio aqui, ó, essa expressão, e dividir ela por lambda menos 2, que eu vou achar uma outra expressão, né, com coeficientes inteiros. Né? E essa expressão vai ter apenas grau 2, vai ter uma equação de segundo grau. E a gente sabe como achar raízes de equação de segundo grau, é só usar Bhaskara.
Vamos lá fazer a divisão disso aqui por 2, já que 2 é uma das raízes. Tá? E isso só dá certo se você já obter uma raiz. Né? Então, a gente meio que obtém uma raiz aqui por teste, né? Meio que testando aqui na equação, meio que adivinhando, mas um adivinhando bem melhor do que adivinhar dentro de todos os números reais, porque você vai pegar só os divisores do termo independente. Tá? Encontrou uma, então divide a expressão aqui do lado esquerdo, que é o polinômio em questão, por lambda menos essa raiz. Então, se é 2, é lambda menos 2. Se a raiz fosse menos 2, então você ia dividir era por lambda mais 2, tá? Porque é sempre lambda menos a raiz que você achou. Então, pego o nosso polinômio em questão e divido por lambda menos 2. Vocês sabem como fazer divisão de polinômios também, né? Conteúdo lá do ensino médio, quem não lembra, dá uma revisada. Mas aqui eu já vou dar até uma explicada boa, tá? Vamos que você obtém. Primeiro passo, obter um quociente aqui, né? Você pega o termo de maior grau do seu polinômio e divide aqui por esse termo de maior grau também da sua raiz, que é sempre pelo termo que tem a variável em questão. No caso é lambda, né? Então, lambda ao cubo, né? Dividido por lambda dá lambda ao quadrado. Então, você coloca ele aqui embaixo. Agora, você vai pegar esse lambda ao quadrado, multiplica por essa expressão e o resultado coloca aqui embaixo. E subtrai o de cima pelo de baixo, né? Ou então, quando você multiplicar esse lambda ao quadrado por essa expressão, a resposta que você tiver, você coloca aqui com o sinal trocado, que aí você soma, aí depois você faz é somar, né? Porque às vezes você esquece que tem que subtrair, é mais fácil a gente lembrar que vai somar, né? Mas não esqueça de colocar os termos aqui com os sinais contrários. Por exemplo, lambda ao cubo vezes lambda ao quadrado vezes lambda dá lambda ao cubo positivo, mas você vem bem aqui e coloca ele com o sinal trocado, ou seja, negativo, tá? Lambda ao quadrado vezes menos 2 vai dar menos 2 lambda ao quadrado. Você vem aqui e coloca mais 2 lambda ao quadrado. Agora, soma essas duas expressões, a de cima com a de baixo, né? Passei uma barrinha aqui, vou somar as duas. Lambda ao cubo somado com menos lambda ao cubo vai dar zero, se anula, né? Menos 11 lambda ao quadrado somado com 2 lambda ao quadrado dá menos 9 lambda ao quadrado. E esses demais aqui você só repete, né? Porque não tem termos para ser somado com eles. Então é como se eles estivessem somando zeros. Então vai dar igual a ele mesmo, beleza? Agora pega essa equação e divide por esse aqui. Ou seja, eu estou usando aqui o algoritmo de divisão, né? O algoritmo de divisão de Euclides, né? Eu estou calculando uma divisão, estou fazendo uma divisão. É assim que a gente faz uma continha de divisão, que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Vamos lá, pega o primeiro termo aqui, ó, 9y², que é o termo que tem maior potência, maior grau, e divide pelo primeiro daqui. Então, menos 9 lambda ao quadrado dividido por lambda, né? O número real, menos 9, se mantém, e lambda ao quadrado dividido por lambda dá só lambda, né? Ou seja, você subtrai as potências, né? Então, vai dar menos 9 lambda, tá? Menos 9 lambda ao quadrado dividido por lambda dá menos 9 lambda. Coloca aqui no quociente. Agora, multiplica por essa expressão, o resultado você coloca aqui embaixo com o sinal trocado, né? Menos 9 lambda vezes lambda dá menos 9 lambda ao quadrado. Mas você coloca um sinal trocado aqui, então fica positivo. Menos 9 lambda vezes menos 2, menos com menos dá mais. 2 vezes 9, 18. Então, vai dar 18 lambda. Vem aqui e coloca um sinal trocado, menos 18 lambda. E soma essas duas equações novamente. Esse termo de maior grau sempre vai se anular se você fizer as contas corretas. Aqui, ó, 36 menos 18 dá 18, né? 18 lambda. O menos 36 você repete. E continua com o mesmo processo. 18 lambda dividido por lambda dá simplesmente lambda, ou dá simplesmente 18, né? Lambda simplifica com lambda, vai ficar só 18, né? 18 positivo. Então, vem aqui e coloca o mais 18. Mais 18. Pega esse mais 18, multiplica por essa expressão e o resultado coloca aqui embaixo com o sinal trocado. Vai ficar menos 18 lambda mais 36, né? Pode fazer as continhas aí que vocês vão ver que vai dar essa expressão. E somando essas duas expressões, ó, como elas são simétricas, vai dar justamente zero. Ou seja, a nossa divisão tem resto zero, significa que é uma divisão exata, né? Ou seja, em outras palavras, o produto dessa expressão por essa outra dá justamente o nosso polinômio obtido aqui no lado esquerdo da equação, certo? Ou seja,
a gente pode tomar essa equação, lambda ao cubo menos 11 lambda ao quadrado mais 36 lambda menos 36 igual a zero, como sendo o produto dessas duas, né? O produto dessa por essa resulta nessa aqui. Então, eu posso substituir essa aqui pelo produto dessas duas, né? Desse primeiro parênteses, a gente já sabe que a raiz é 2, né? Porque 2 menos 2 dá zero, então já é uma forma de zerar esse produto aqui. Então, já sei a primeira raiz. Agora, eu quero obter as outras raízes. As outras raízes vão vir desse terceiro parênteses, né? Ou seja, quando é que desse segundo parênteses, quando é que esse segundo parênteses se anula, né? Porque quando ele der zero, lambda menos 2 vezes zero dá igual a zero, ou seja, vai satisfazer essa equação, vão ser soluções dessa equação, vão ser raízes da nossa equação, tá? Então, a ideia é só obter as raízes dessa equação de segundo grau aqui, né? Portanto, as demais raízes são soluções da equação lambda ao quadrado menos lambda mais 18. Vocês já sabem, né? Só usar Bhaskara aí. Essas raízes vão ser justamente lambda igual a 3 e lambda igual a 6. Pronto, achamos as três raízes, achamos três autovalores, que são 2, 3 e 6. Tá? Logo, os autovalores ou valores próprios do operador linear T são lambda 1 igual a 2, lambda 2 igual a 3 e lambda 3 igual a 6. Agora vamos achar os autovetores associados a cada um desses autovalores. Então, o sistema homogêneo de equações lineares que permite a determinação dos vetores próprios associados é dado por essa equação. A gente demonstrou isso, né? Essa primeira matriz aqui é justamente a matriz canônica da nossa transformação linear, né? Só substituindo lá os termos da diagonal principal pelo aquele mesmo termo, né? Deixa o número que tinha lá na diagonal principal, mas subtrai ela por lambda, né? E o V aqui é justamente um vetor genérico do R3, já que o nosso operador linear é do R3. E a forma matricial dele é esse, né? X, Y, Z. Então, o nosso sistema vai ficar dessa forma, né? 3 menos lambda, 5 menos lambda, 3 menos lambda. E os demais elementos são os mesmos números lá da nossa matriz canônica, lá da nossa transformação linear do slide anterior, tá? Aqui na frente é o nosso vetor V, a forma matricial dele, e aqui é a nossa matriz nula, a matriz de elementos nulos, né? Lembra como é que você descobre o número de linhas e colunas dela? É só tomar o número de linhas da nossa primeira equação e o número de colunas da segunda. Como essa aqui tem 3 linhas, então a nossa resultante também vai ter 3 linhas. Como essa aqui tem uma única coluna, então a resultante também tem uma única coluna, tá? Então, agora é calcular o produto, né? A primeira linha multiplica a primeira coluna, segunda linha multiplica essa coluna, terceira linha depois multiplica essa coluna para obter os três termos, que a gente vai obter só 3 termos, ou seja, vai obter uma matriz que tem a mesma ordem e a mesma ordem dessa aqui, ó, tá? O mesmo número de linhas e o mesmo número de coluna. Vamos passar isso lá no próximo slide. Então, tomando lá a primeira raiz, né, o primeiro alto valor obtido, que foi o lambda 1 igual a 2, teremos o seguinte produto, né? Então, é tomar a equação que nós tínhamos aí no finalzinho do slide anterior e substituir lá lambda por 2. Quando você substituir lambda por 2, aqui vai ser 3 menos 2, que dá 1, aqui é 5 menos 2, que dá 3, e aqui é 3 menos 2, que também dá 1. Os restantes são os mesmos elementos, tá? Então, obtivemos essa equação, pegando a equação do slide anterior e substituindo o lambda 1 por 2. Agora é só calcular o produto dessas matrizes, né? Essa linha vezes x, né? 1 menos 1 e 1 vezes x, y, z. Vai dar x menos y mais z. E iguala esse elemento. Eu meio que já fiz essa conta um pouco direta, né? Que é igual a zero, porque é uma conta bem simples. A segunda linha multiplica a segunda coluna, ó, menos 1 vezes x, 3 vezes y, menos 1 vezes z. Vai dar menos 1x mais 3z mais 3y menos 1z, que é igual a zero. Aqui eu deixei o 1, o 3, né? Eu deixei esse 1 como coeficiente só para mostrar de onde eles vieram, tá? E lembra que o 1, quando é coeficiente, a gente não coloca, né? Ele fica subtendido. E o produto dessa terceira linha pela coluna vai dar essa terceira equação aqui, x menos y mais z, também igual a zero. Ou seja, observem que essa primeira linha e essa última são duas equações exatamente iguais, né? Ó, x menos y mais y igual a zero. X menos y mais z igual a zero. Desculpa, que é z. Então, como são as mesmas, eu não preciso repetir ela duas vezes, né?
E ela podia, aqui poderia ser até 3x menos 3y mais 3z, que ela seria equivalente à primeira. Então, se são equivalentes, são iguais, você não precisa usar ela mais de uma vez, tá? Então, uso ela uma única vez no meu sistema e repito essa aqui, que é diferente das anteriores, então eu tenho que repetir. Ou seja, a solução desse sistema é, na verdade, a solução desse outro sistema aqui, só com duas equações, porque duas aqui eram equivalentes, beleza? Como que a gente resolve um sistema com apenas duas equações? A gente vai ter infinitas soluções aqui, né? Mas observe que se você somar essas duas equações, vocês vão anular o termo x e o termo z. Então, vocês já vão obter o resultado de y. Obtendo o resultado de y, você retorna aqui e substitui o resultado de y para achar x e z. Beleza? Vamos lá. Outro método que vocês podem estar usando é sempre o escalonamento. Tá? O escalonamento ele te fornece a solução de todo e qualquer sistema. Tá? Mas o problema do escalonamento é que às vezes ele dá um trabalho desnecessário, né? Dá muito trabalho em alguns sistemas que são mais simples. Tipo esse aqui, se você conseguir observar, né, que a soma dos dois já elimina duas variáveis, né? Então você já consegue obter o resultado de uma delas. Obtendo o resultado de uma delas, já substitui para achar as demais. Né? Então, fazendo isso, ó, somando, eu fiz um pouco direto, já deu os resultados aqui, tá? Somando, você vai eliminar x e vai eliminar z, vai ficar menos y mais 3y, dá o quê? Dá 2y, que é igual a 0 mais 0. Então, 2y igual a 0. Y vai ser igual a 0 dividido por 2, né? Passa 2 dividindo. Mas 0 dividido por 2 é 0, então y é igual a 0, beleza? Aí você vem em qualquer uma dessas equações, substitui o y por 0. Se você substituir aqui o y por 0, então x vai ser igual a z. Da mesma coisa ia acontecer aqui. Se você substituísse aqui o y por 0, também você ia obter x igual a z. Só passar o z para o outro lado, né? Multiplicando por menos 1, você também vai achar x igual a z. Ou z igual a x, né? Ou seja, eu estou colocando em função de x. Tá? Então, as nossas soluções são infinitas, né? São vetores do tipo em que, quando a abscissa for x, a ordenada vai ser nula, vai ser zero, e a cota vai ser menos x, ou seja, o simétrico da abscissa. Assim, os autovalores associados, os autovetores associados aos autovalores lambda igual a 2 são do tipo V1, né? Lambda 1, V1, para o índice aí é para demonstrar a associação entre eles, né? E são vetores com essa cara, né? Ou seja, quando a nossa abscissa for tida como a variável x, a ordenada vai ser sempre nula e a cota vai ser menos x. Essa letra aqui não importa, pessoal. Vocês poderiam usar qualquer letra. Poderia botar A aqui. Poderia ser A, 0 e menos A. Né? Aí, colocando esse A em evidência, ficaria A vezes 1, 0 e menos 1, só que lembre que essa minha variável em questão tem que ser diferente de 0. Se eu estivesse usando o A, então colocaria aqui com A diferente de 0. Porque se A for 0, vai dar o vetor nulo, e o vetor nulo não pode ser autovetor. Lembrem disso. Tá? Como eu deixei em função de x, então com x diferente de 0, beleza? Então, todo vetor que é múltiplo de 1, 0 e menos 1, com exceção do vetor nulo, é um autovetor associado ao autovalor lambda igual a 2. Agora vamos para o segundo lambda, a segunda raiz que nós obtivemos no slide anterior. Foi o lambda igual a 3. Substituindo o lambda por 3, aqui vai ser, né, se vocês olharem no slide anterior, aqui vai ficar 3 menos 3, que dá 0. Aqui é 5 menos 3, que é 2. E aqui é 3 menos 3, que é 0. O restante dos elementos são os mesmos. Beleza? Faz o produto entre as matrizes, entre essas duas matrizes, e iguala essas do lado direito, vocês vão chegar nesse sistema aqui. Menos y mais z igual a 0, menos x mais 2y menos z igual a 0, x menos y igual a 0. Sistema também que vocês podem usar lá o método de escalonamento para chegar na solução. Tá? Mas como eu tenho duas equações aqui, ó, a primeira e a última, que está faltando uma das variáveis, ó, aqui falta x, aqui falta z. Vocês podem já tomar uma variável em função da outra. Ó, qual a variável comum que aparece na primeira e na terceira equação? É o y, né? Tem y na primeira e tem y na terceira. Então, é só colocar tudo em função de y, tá? Nessa primeira aqui, você coloca z em função de y, então, passando o y para o outro lado, fica z igual a y. E nessa última, coloca o x em função de y, então vai ficar x igual a y também, né? Passa o menos y para o outro lado, fica x igual a y. Então, da primeira, você colocou z em função de y, e da terceira, você colocou x em função de y. Então, vem aqui na segunda e substitui z por y, x por y, que aí você já acha o valor de y. Tá? Já acha o valor real de y.
Vamos lá? Então, indo na segunda equação, menos x mais 2y menos z igual a zero, vou substituir o x por y, que é o que me afirmou aqui na terceira equação, e vou substituir o z por y, que é o que foi obtido aqui na primeira equação. Ó, isso aqui vai dar justamente 2y menos 2y, que é igual a zero, né? Para qualquer valor de y, essa diferença dá igual a zero. Então, qual é o valor de y nessa equação? Como que eu faço para obter o valor de y aqui? Se ele vai se anular, se a variável y vai se anular. Ou seja, se eu vou chegar na sentença matemática zero igual a zero. Ó, você chegou numa sentença matemática verdadeira para qualquer valor de y. E isso significa que qualquer valor real de y satisfaz o nosso sistema em questão. Tá? Ou seja, y não é só igual a 1, não é só igual a 0, não é só igual a raiz de 3. Não, y é qualquer número real, porque qualquer número real que você colocar aqui no lugar de y, duas vezes esse número real, menos duas vezes esse mesmo número real, sempre vai dar zero. Então, y, sendo qualquer número real, satisfaz o nosso sistema. Tá? Então, qualquer valor de y pertencente aos reais satisfaz o sistema. Isso significa que a cara dos nossos autovetores associados a lambda igual a 3 são do tipo y, y e y, né? Ou seja, y é qualquer número real, que é a nossa ordenada aqui. Então, eu tomo a ordenada como sendo y. Na verdade, como sendo igual a qualquer letra. Vocês escolhem lá, que nem eu falei no primeiro cálculo. Se eu tomasse y aqui como sendo b, então a minha ordenada aqui tem que ser b. Tá, mas como z é igual a y, então aqui também vai ser b, a cota vai ser b. E como x é igual a y, x tem que ser igual à ordenada, então a abscissa também teria que ser b. B, B e B. Colocando o b em evidência, vai ficar b vezes 1 vezes 1 vezes 1, mas lembrando que esse b tem que ser diferente de zero. Tá? Eu preferi por deixar a variável y mesmo. Então, y diferente de zero, senão você vai obter o vetor nulo. Beleza? Então, os autovetores associados a lambda igual a 3 são todos os vetores múltiplos de 1, 1 e 1, com exceção do vetor nulo, ou seja, com exceção dessa expressão tomando y igual a zero. E, por último, calcula-se os autovetores para o autovalor lambda igual a 6. Então, vai lá na equação do slide anterior, substitui o lambda por 6, né? Então, aqui vai ficar 3 menos 6, que dá menos 3. Aqui vai ficar 5 menos 6, que dá menos 1. E aqui vai ficar 3 menos 6, que dá menos 3 também. O restante dos valores você repete, são os mesmos. Resolve o produto entre essas duas matrizes e iguala essa terceira matriz, a do lado direito, vocês vão chegar nesse sistema. E aqui é só resolver esse sistema. Podem usar o escalonamento ou alguma outra forma aqui de eliminar variáveis para estar colocando uma em função da outra, tá? Mas não esqueça que vocês têm que envolver as três equações, tá? Como aqui, ó, observe que não falta nenhuma das variáveis, não fica tão simples como que a gente fez aqui, né? E nesse passo aqui foi mais fácil ainda porque tinha duas equações que eram equivalentes, então reduziu para duas equações. E ao somar essas duas, ainda eliminamos duas variáveis ao mesmo tempo. Então, meio que facilitou a nossa vida aqui, já que não está tão simples assim. Tá? Mas o que vocês podem fazer? Né? Um dos métodos utilizados é tomar duas dessas equações, eliminar uma das variáveis, né? Você pode somar elas lá, multiplicar primeiro por algum número real e somar elas, que você consegue eliminar uma das variáveis. E com isso você vai obter uma outra equação que tem apenas duas, né? Então, se vai eliminar uma, vai sobrar outra equação que só tem duas. Então, tendo duas variáveis, coloca uma em função da outra e retorna em uma dessas duas que você utilizou para achar a função da outra. Achando essas duas funções, vão lá e substitui na terceira. Tá? Como que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a segunda e a terceira, que eu achei elas mais parecidas aqui, tá? Mas poderia pegar duas quaisquer, primeiro com segunda, primeiro com terceira, tanto faz. Tá? Eu escolhi a segunda com a terceira. Repetir aqui a segunda e a terceira. Observe que se eu somar diretamente elas, eu já elimino a variável x, então eu vou somar. Então, elimina a variável x, fica somando aqui, fica menos 2y, menos 4z, que é igual a zero. É isso? Divide toda a equação por menos 2 aqui, né? Para simplificar ela aqui. Dividindo ela por menos 2, vai ficar y mais 2z igual a zero. Coloca y em função de z, então é só passar z para o outro lado. Então, vou ter y igual a menos 2z.
Pronto, dessas duas equações eu obtive que y é igual ao menos dobro de z. Então eu volto em uma delas aqui, substituo o y por esse valor encontrado para colocar o x também em função de z. Então você vai ter y em função de z e o x em função de z. Aí você vai lá naquela equação que não foi usada ainda e substitui esses dois resultados obtidos anteriormente. Beleza? Uma sugestão, uma observação muito importante. Quando eu achei aqui y igual a menos 2z, não vai pegar essa expressão aqui e usar lá naquela equação que você ainda não usou, não, tá? Usa ela nessas duas equações, porque você chegou nesse resultado através dessas duas equações. Então, é obrigação sua primeiro usar esse resultado em uma dessas duas. Não use lá na terceira que você pode chegar em soluções falsas. Então, logo, peguei essa equação aqui de cima, menos x menos y menos z igual a zero, e vou substituir o y por menos 2z. Como aqui tinha menos, né? Já tinha um sinal de menos, menos com menos dá mais 2z. Então, vai dar menos x com mais z igual a zero, né? Isso significa que x é igual a z, né? Passo z para o outro lado, fica menos z, multiplico por menos 1, vai dar x igual a z. Então, x vale z e y vale menos 2z. Achei essas duas relações com a segunda e a terceira equação. Então, vamos substituir agora esses dois resultados lá naquela equação ainda não usada, na primeira. Então, substituindo o x por z e o y por menos 2z na primeira equação do sistema inicial, que é aquela equação que nós ainda não tínhamos usado, né? Não tínhamos feito nada com ela, até repetir ela aqui, faz a substituição, no lugar de x, z, no lugar do y, menos 2z. Essa equação, né? Menos 3z, menos com menos dá mais 2z, mais z igual a zero. Aqui vai dar justamente menos 3z mais 3z igual a zero, né? Menos 3z mais 3z é igual a zero em qualquer situação. Ou seja, para qualquer valor de z, essa equação vai se anular. Vai dar zero igual a zero, né? Sentença matemática verdadeira. O que isso significa? Né? A gente já viu isso no slide anterior. Quando você obtém esse tipo de equação, né, esse tipo de solução, significa que qualquer valor real da nossa variável satisfaz o sistema dado. Né? Então, qualquer valor de z pertencente aos reais satisfaz o nosso sistema. Então, tomando z igual a z, já que z, sendo qualquer número real, satisfaz o nosso sistema, então, tomando z igual a z, x vai valer z e o y vai valer menos 2z. Ou seja, o nosso vetor, o nosso autovetor associado ao alto valor lambda igual a 6 são do tipo V3, né? V3 lambda 3, para lembrar a associação, vai ser igual, né? Quando a cota for z, a abscissa também vai ser z e a ordenada vai ser menos 2z. E lembrando que esse z aqui é uma variável qualquer, você poderia colocar qualquer letra no lugar dela. Né? Não sei, poderia ter até uma letra grega aqui, um beta, né? Então ficaria beta menos 2 beta e beta, qualquer variável. Né? Você só está mostrando que V3 é um autovetor do R3 que seja múltiplo desse aqui, ó. Que ao colocar z em evidência vai ficar 1, menos 2 e 1. Então é qualquer vetor múltiplo de 1, menos 2 e 1. Tá? Ou seja, todos os vetores múltiplos de 1, menos 2 e 1 são autovetores desse operador linear em questão associado ao alto valor lambda igual a 6, com exceção do vetor nulo lá do R3, ou seja, quando z for zero. Beleza? Façam os exercícios aí, estudem bastante para a nossa terceira e última prova. Valeu, pessoal. Bom estudo a todos.